Você já observou um meteoro rasgando o céu? Bom, eu tenho certeza que provavelmente sim. É um fenômeno bastante comum e ocorre diariamente em todo o mundo. De fato, o que não é exatamente comum é ver os grandes meteoros rasgarem o céu, pois aqui estamos lidando com uma rocha de proporções maiores e acaba gerando um fenômeno luminoso proporcionalmente maior do que o que geralmente é observado. Agora, um asteroide acabou adentrando o céu de algumas cidades no Pará, proporcionando um fenômeno sensacional. No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que aconteceu e ver os registros impressionantes. Se por algum motivo você realmente nunca viu um meteoro rasgando o ar, o que realmente acho que seja improvável, existem algumas maneiras simples de você ao menos tentar ver quando quiser. Apesar de hoje o sistema solar estar relativamente limpo em relação à sua época de formação, ainda há muito material na forma de partículas de poeira vagando ao redor do Sol, então nunca vai faltar rocha espacial para proporcionar meteoros no céu. Dessa forma, observá-los requer duas coisas: paciência e um céu escuro. Quando você estiver observando as estrelas, tente dedicar ao menos 1 ou 2 horas olhando numa posição fixa do céu noturno e tente ficar paciente, somente olhando naquela direção. Não vale mudar, pois o que vale aqui mesmo é se concentrar. Eu diria então com boa folga de certeza que você vai ver um meteoro rasgando o céu, provavelmente um bem fraquinho, já que a maioria desses fenômenos são assim mesmo. Em certas épocas do ano ocorrem também as famosas chuvas de meteoros, um aumento significativo de estrelas cadentes cruzando o céu, ou seja, uma maior probabilidade de você ver meteoros rasgando o céu. Isso ocorre devido ao desprendimento de pequenos fragmentos rochosos provenientes de corpos celestes, como cometas e asteroides. No entanto, é importante lembrar que tais meteoros são bem rápidos e jamais vão durar por muito tempo. Já vimos meteoros rasgando o céu em 4 segundos, outros que duram pouco mais de 10 segundos, mas a realidade é que são sempre bem rápidos, e não é o tipo de fenômeno que você pode parar e admirar por vários minutos, por exemplo. A maior parte dessas rochas é proveniente da formação dos planetas e é composta por fragmentos de tamanho reduzido, geralmente medindo centímetros. No entanto, devido à velocidade elevada com que esses objetos percorrem sua órbita ao redor do Sol, e ao encontrar a atmosfera terrestre ocorre o impacto, e faz com que os gases ao redor da pequena rocha se tornem incandescentes, à medida que ela atravessa as camadas inferiores da nossa atmosfera. Detalhe, como já falei em outros vídeos aqui do canal, o brilho não tem nada a ver com a incandescência do material da rocha, e o verdadeiro culpado é a própria atmosfera. Esse processo é conhecido como compressão adiabática. Devido à extrema velocidade com que a rocha espacial atravessa a nossa atmosfera, ocorre uma compressão do gás à sua frente. Quando um gás é comprimido, ele se aquece. No caso dos meteoros, o gás aquece de forma tão intensa que acaba ionizado, formando assim uma bolha de plasma ao redor da rocha. Esse processo resulta na formação do meteoro de origem espacial, sendo que o evento é tão violento que a maioria das rochas acabam sendo vaporizadas completamente. Dessa forma, quando você avista um meteoro amarelado, azulado ou até avermelhado, saiba que é a atmosfera causando brilho. Tanto faz a rocha ter em sua composição sódio, ferro ou até mesmo níquel, o brilho vem do ar que a gente respira. Então, quando você finalmente avistar o seu meteoro lá no céu, lembre-se de tudo que falamos até aqui. Mas o fato é que no último dia 9 de maio deste ano de 2023, moradores de cidades do Pará e Maranhão tiveram sua própria experiência com um asteroide rasgando o céu por lá. As imagens impressionam, mas as características do evento ainda mais. O fenômeno foi avistado por um total de 3 câmeras de monitoramento do céu da rede Clima ao Vivo de monitoramento meteorológico e da Bramon, que é a rede brasileira de monitoramento de meteoros. Sendo um meteoro incrivelmente duradouro, a rocha queimou na atmosfera por praticamente 10 segundos totais,
proporcionando um fenômeno relativamente lento comparado à média. Seria tempo suficiente até para abrir a câmera do celular e talvez registrá-lo no céu. De qualquer forma, as imagens vieram das cidades de Marabá, no Pará, depois as câmeras localizadas em São Luís e Imperatriz, ambas no Maranhão, viram o fenômeno de um ângulo épico. De acordo com os dados levantados pelos pesquisadores da Bramon, o fenômeno luminoso foi ocasionado por um pequeno asteroide do tamanho de uma máquina de lavar. Sim, você está ouvindo agora a melhor grandeza de medida já usada para inferir o tamanho de um asteroide. O mais interessante é que a maneira como a rocha adentrou a atmosfera, juntando com o fato do seu tamanho, os pesquisadores acreditam que tenha restado meteoritos em solo em algum lugar entre Marabá e Parauapebas, por onde a rocha rasgou o céu e fez o espetáculo luminoso. De fato, não foi a primeira vez que vimos isso aqui no Brasil, tampouco vai ser a última. Mas não podemos deixar de lado a ideia de que estamos diante de um fenômeno relativamente raro. Meteoros acontecem toda noite, mas os meteoros bólidos, esses sim, são bem mais raros. Neste caso, o bólido é só um meteoro que brilha mais do que a própria lua cheia. Mas existem outras nomenclaturas, como Fireball, que é um meteoro que brilha mais do que o planeta Vênus. O mais interessante é que as imagens dão a entender que o meteoro foi bem lento, mas há sempre uma velocidade altíssima envolvida. No geral, os meteoros começam a brilhar em altitudes como 90 km, que é quando uma quantidade maior de gás da atmosfera começa a ficar concentrada, ao ponto de causar o fenômeno de compressão. Neste momento, por mais que a atmosfera esteja rarefeita lá em cima, a velocidade supersônica na ordem de 50.000 km por hora comprime a atmosfera ao ponto de torná-la incandescente. Geralmente esse processo acontece em segundos e vaporiza a rocha completamente antes de chegar ao solo. Mas as proporções de massa e tamanho dessa vez faz os pesquisadores pensarem que pequenos fragmentos tenham restado neste evento. Não há um local exato de queda definido ainda. Dessa forma, é possível que um novo meteorito brasileiro esteja descansando em algum lugar do estado do Pará entre aquelas localidades. Essas rochas podem ser consideradas verdadeiras cápsulas do tempo da nossa própria história, guardando vestígios da história do nosso planeta e do Sistema Solar. Afinal, tanto a Terra quanto os outros corpos celestes do Sistema Solar foram formados a partir do mesmo material há bilhões de anos. O meteoro foi impressionante, e a raridade desse tipo de evento é o que torna tudo mais especial. Por isso, sempre reserve alguns minutos para olhar as estrelas. Nunca se sabe quando um outro grande meteoro vai cruzar o céu. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!